Gostaria de começar a nossa discussão de hoje por uma questão que está presente na obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na sua terceira parte, na Lei de Destruição, uma questão numerada como sendo a questão 738 da obra espírita. Desta questão, que é dentro da parte relacionada aos chamados flagelos destruidores, Allan Kardec, questionando os espíritos, faz a seguinte indagação. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Ou seja, para fazer a humanidade progredir, para fazer o mundo avançar, para fazer com que o homem desenvolvesse as suas potencialidades emocionais, espirituais e até intelectuais, não poderia Deus se valer de outro instrumento que não fosse os chamados flagelos destruidores? E o que são na literatura espírita assim chamados de flagelos destruidores? Flagelos destruidores são todas as circunstâncias através das quais desencarnações coletivas acontecem em torno de nós. São os maremotos, os terremotos, os furacões, os tufões, as guerras, as pandemias, as epidemias, todos os fenômenos de desencarnação coletiva que, de certa maneira, chocam a humanidade. Então, olha a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos nesse sentido. Indaga ele. Para conseguir melhorar a humanidade, não poderia Deus empregar outro meio que não fossem os flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos diz: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, veja só. As formas das quais Deus se utiliza para desenvolver no homem as suas potencialidades, elas estão distribuídas em diversas experiências que a humanidade precisa. O homem, porém, segundo a continuidade da resposta, é que não aproveita desses meios. Necessário, portanto, que seja castigado em seu orgulho e se lhe faça sentir sua fraqueza. Essa parte, quando fala assim, castigado no seu orgulho, nossa, mas que texto duro, que palavras mais fortes que são colocadas. É verdade, dentro da obra espírita a gente vai encontrar algumas vezes essa expressão dizendo que Deus castiga as pessoas. Mas a questão 1009 de O Livro dos Espíritos, que dá uma resposta longa, vai ter um parágrafo que começa dizendo que o castigo é a consequência natural de um mau passo, de um mau ato, de uma má decisão, de uma decisão equivocada que o espírito tem. Uma consequência natural. E não uma ação deliberada, punitiva, mas a natural consequência da lei pela desobediência do homem diante daquilo que a lei de Deus determina. Então, na medida em que Deus oferece à criatura humana as estratégias para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele desenvolva em si as potencialidades tanto intelectuais como morais, se o homem não aproveita essas experiências, ele então se vê conduzido a determinadas situações que vai chacoalhar a estrutura do ser, que vai movimentar as nossas emoções para que nós consigamos, enfim, sentir o quanto somos frágeis, o quanto precisamos de Deus, o quanto, em verdade, temos a necessidade de proteção e o quanto somos, na verdade, seres tão pequenos quando nos achamos tão orgulhosos e poderosos. É nesse sentido que os Espíritos mostram para nós a necessidade dos chamados flagelos destruidores, como sendo instrumentos que Deus se vale para chacoalhar as estruturas do ser, a fim de que ele desperte diante da necessidade do progresso.
Isso, porém, é completamente diferente com relação à questão da morte em si. A morte, assim apresentada no mesmo livro dos Espíritos, nas questões anteriores, quando Allan Kardec ainda tratava sobre a necessidade da morte, sobre o princípio da lei de destruição, na questão 728 e as questões seguintes, você vai ver logo nessa primeira questão que a morte é tratada de maneira diferente. Porque ele diz, logo no começo, que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar. O objetivo da morte, o objetivo desse fenômeno da decomposição, é para que as coisas se destruam, para que elas se reconstruam, para que elas se refaçam dentro de um novo cenário, dentro de uma nova perspectiva de renovação, de regeneração e de progresso. Imagine se nós fôssemos viver durante a existência de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 anos. Como que nós evoluiríamos? Que progresso nós conseguiríamos alcançar se nós fôssemos indivíduos que habitássemos corpos de 10.000 anos? Você conviver com alguém difícil, 10.000 anos. Então, a benefício das criaturas, tudo na vida se renova. Tudo na vida passa por esse fenômeno natural da transformação. A desencarnação, a morte, a destruição faz parte do grande mecanismo da vida, porque é por essa destruição, essa aparente destruição das coisas, e essa reconstrução das coisas é que opera-se de maneira mais efetiva o progresso. Como nós temos existências mais curtas, existências assim, digamos, de um século, na medida em que consideramos que a gente vive, grosso modo, 100 anos, 80, 70 anos, nós nos renovamos com muito mais rapidez. Nós desencarnamos, repensamos, voltamos, somos criança. Veja a genialidade da vida em oportunizar aos espíritos a dinâmica do existir e do retornar, do existir, deixar de estar entre os homens, voltar ao mundo espiritual, voltar novamente. Esse fluxo e refluxo é mágico, porque ele oportuniza às criaturas esse dom do refazimento dos seus conceitos, que não nos seria, absolutamente não nos seria fácil se nós nos arvorássemos de permanecer na Terra por séculos ou até milênios, investindo o mesmo corpo, a mesma história, as mesmas lembranças, os mesmos equívocos. Meu Deus, onde estaríamos nós se ainda mantivéssemos os mesmos corpos que habitamos durante a Idade Média? Então, renascer e voltar ao mundo espiritual é a dinâmica do próprio processo que a vida tem para nos oferecer. E aí, quando nós comparamos isso com o que está disposto na parte relacionada aos flagelos destruidores, quando Allan Kardec pergunta, na questão 738, se isso é necessário, não, o flagelo destruidor realmente ele não é necessário. Ele só se opera em virtude das nossas fragilidades. Então, a humanidade, ela poderia, sim, caminhar sem a necessidade dos flagelos, poderia. Mas ela não caminharia sem a necessidade da desencarnação. O homem precisa desencarnar e reencarnar, mas esses fenômenos coletivos, agrupados, intensos, fortes, que nos balançam a estrutura da sociedade, esses não seriam necessários, mas quando ocorrem, obedecem ao dispositivo divino de oferecer ao homem a possibilidade de sacudir suas estruturas, para que ele consiga pensar de maneira diferente sobre os valores que ele tem. Então,
são duas dinâmicas diferentes. O fenômeno da desencarnação, inevitável, natural no nosso processo evolutivo. Flagelos destruidores, desnecessários, mas às vezes se impõem em virtude das nossas dificuldades, da dureza dos nossos corações, que nos faz com que nós, de certa maneira, nos posicionemos dessa forma. Mas eu queria destacar o ponto que se segue a essa questão 738, quando Allan Kardec mergulha nas questões referentes às vítimas desse processo chamado flagelos destruidores. Olha a pergunta que Kardec faz logo após aquela outra, a 738, que indagava sobre os flagelos. Pergunta Kardec assim, mas desses flagelos, os flagelos destruidores, os que eram desnecessários, mas que se impuseram por conta da dureza do coração humano, mas desses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Por quê? Porque você pode observar, quando tem uma guerra, quando tem uma situação de violência, uma pandemia, um momento de muitas dores, desencarnações coletivas, um acentuado índice de pessoas desencarnando num intervalo de tempo muito curto, nós dizemos, meu Deus, está tudo fora de controle, está desencarnando gente demais, o que está acontecendo? Olha a resposta dos espíritos. Durante a vida, o homem tudo refere a seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, ele pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tantos vos queixais. Olha só, ele está mostrando para nós que a nossa visão de dor, de sofrimento, de perda, de angústia, de falta, de carência, de ausência, que esses fenômenos, em que pese serem fortes, mas eles são fortes pela ótica dos homens, pela maneira como nós, homens, olhamos a vida. Quando nós, que estamos encarnados, olhamos os nossos dramas, nossa, como os nossos fardos nos pesam. Como a vida nos parece difícil. Como as dificuldades são, na verdade, tidas para nós como quase que intransponíveis. E nós, muitas vezes, nos acovardamos diante das nossas provas. Então, nessa hora, nessa ótica, os espíritos vêm falar para nós que as nossas provas, elas são como que um relâmpago na eternidade. As nossas dores de meses, de dias, pouco representam diante daquilo que elas podem nos deixar. Logo, diz assim, logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e vos servirá para o futuro. Olha a releitura das coisas. Ele está dizendo que os sofrimentos que nós passamos, que as dores que nós atravessamos, elas são, no fundo do fundo, um ensinamento, um aprendizado que nos servirá no futuro. Então, aquelas situações que a gente passa de lágrimas, perda, sofrimento, elas são, na verdade, instrumentos da lei para desenvolver sentimentos em nós que nós ainda não possuímos, para que se brote, faça brotar em nossas almas as percepções espirituais que ainda não temos e assim consigamos alcançar estados emocionais que ainda não conseguimos sentir. E vem, então, a parte que eu mais gosto dessa resposta. Diz assim: os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, esses formam o mundo real. Esses são os filhos de Deus
e objeto de toda a sua solicitude. Esses são os filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são os espíritos, não são os homens. Os filhos de Deus não são a criatura encarnada, é a alma imortal. Nós focamos as nossas visões como se Deus tivesse como principal preocupação a nossa condição de espírito encarnado, quando o Espiritismo nos revela que o foco de Deus são os espíritos. O foco de Deus não é, na verdade, a característica temporal, passageira, fugidia das nossas circunstâncias orgânicas. Não. O objeto de preocupação de Deus, os seus filhos, são os espíritos. E é para esses que Deus volta o seu olhar, procurando a felicidade de seus filhos, e não dos corpos. Isso é muito importante para que nós consigamos entender o olhar que a lei de Deus tem sobre as nossas vidas. O que Deus quer? O que Deus quer? Deus quer a felicidade de seus filhos. Mas quem são os seus filhos? Seus filhos não são os homens, seus filhos são os espíritos. E o que se quer é a sublimação das nossas condições humanas, a superação da nossa pequenez, a vitória das nossas capacidades emocionais sobre as nossas imperfeições, o desenvolvimento dos sentimentos, a vivência do amor. Esse é o objeto das preocupações de Deus. E no fechamento dessa resposta, os espíritos, ainda para reforçar o que eu estou dizendo, comentam assim: os corpos são meros disfarces com que eles aparecem nos... Eles quem? Os espíritos, os filhos de Deus. Os corpos são meros disfarces com os quais eles se apresentam no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam homens, o espetáculo é semelhante a um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com os seus uniformes estragados, rasgados ou perdidos. O general se preocupa muito mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. É fundamental que nós façamos essa releitura do que seja a vida pela ótica espiritual, para que a gente consiga, de certa maneira, levantar um pouco os nossos olhos e perceber o desdobrar espiritual que a vida nos chama, para que as nossas dificuldades não tomem toda a extensão das nossas almas e nos impeçam de perceber em verdade a imensidão de aprendizado que se esconde por trás das nossas aparentes dores. As dores que nós passamos, elas são reais, sem dúvida. Perder um ente querido, retornar do cemitério sem a companhia da pessoa que durante tanto tempo foi nosso parceiro. Saber que aquelas mãos que nos abençoavam no passado não poderão mais nos abençoar. Que a convivência daqueles dias alegres, que os sonhos partilhados não poderão mais se concretizar. Que a casa realmente não vai mais ter a companhia física daquela pessoa que esteve conosco. Dói. Dói sim. Dói demais, dói muito. Porque nós fazemos sonhos, nós fazemos expectativas sobre o nosso futuro. E a morte, sem nos perguntar, vem muitas vezes e leva para longe de nós os nossos grandes amores. Sim, é muito doído. Mas é exatamente pelo fato de ser assim tão doloroso que o Espiritismo, na sua função de ser uma doutrina consoladora, vem enxugar as nossas lágrimas para dizer para nós que os indivíduos que partem, em verdade, não desaparecem.
que os companheiros que, de alguma forma, se desembaraçaram do corpo físico, voltam para o mundo espiritual para serem, em verdade, aquilo que de fato são: espíritos. A roupa que vestiam como corpo, tal como definia Krishna no Bhagavad Gita, dizendo que o corpo é a veste do espírito, e que o corpo, portanto, será trocado tantas vezes quantas se fizerem necessárias até alcançarmos a perfeição. Essa veste é exatamente a imagem que os espíritos criam na questão 738A, para definir o que está escrito no Bhagavad Gita, no canto 2º, no item 22. O corpo é a veste do espírito. O verdadeiro é o espírito. O corpo vai se desfazer, porque é da lei que assim seja. Porque é da lei que os espíritos experimentem nos corpos, para que eles promovam, através dessa experiência, o exercício de novas virtudes, de novos conhecimentos, no lapidar das emoções e a construção daquilo que tanto sonhamos. Então, é dessa maneira que a gente vai conseguir fazer o nosso processo de aprendizado. Como? Eu estou como espírito imortal. Renasço entre os homens, convivo por um tempo para viver experiências, mas depois eu me desembaraço para voltar a ser o que era. E nós, muitas vezes, com a nossa visão pequena, com a nossa visão ainda muito voltada para as coisas materiais, damos uma dimensão muito grande para tudo isso. E o Espiritismo vem e coloca esses pontos em aspectos que nos ajudam a acomodar a carga sobre os nossos ombros, nos dizendo, de um lado, sim, é verdade, dói. Sim, é verdade, a gente sente saudade. Mas do outro lado vem e diz, mas eu tenho uma grande notícia para você. A vida que você vive não é a verdadeira. O verdadeiro propósito de Deus é a felicidade do espírito e não dos homens. O que Deus quer não é que os homens sejam felizes. Ele não quer a gargalhada dos homens. Ele quer a gargalhada dos espíritos. Se for necessário que o homem chore para que o espírito possa rir, que assim seja, porque Deus não é Deus dos homens. Deus é Deus dos espíritos, das almas imortais, e seu foco está exatamente aí, em oferecer às criaturas o dom de se desembaraçarem de suas imperfeições, através de seus uniformes rotos, rasgados, sujos, amarrotados, mas que o soldado saia do campo de batalha engrandecido e mais capaz de realizar novos embates, novas dimensões de aprendizado. Lembrando que quando falamos de soldados em campo de batalha, dizemos, nossa, mas que imagem pesada. É a mesma imagem que está no Bhagavad Gita. A história do Bhagavad Gita também é uma guerra. É a luta do bem contra o mal. Toda obra se desdobra em cima de uma batalha. E também o Krishna vai nos dizer que nós temos que enfrentar essa batalha como bons soldados, remetendo à mesma imagem presente na mesma questão 738A de O Livro dos Espíritos. É o trançar das revelações, é a identidade das verdades quanto ao fundo, mas não necessariamente quanto à forma, para apresentar aos homens a visão da lei natural que se transporta para todas as culturas e para todos os tempos. Só que, nesse processo de desencarnação, nesse fenômeno de ida para o mundo espiritual, é muito mais comum em nós acontecer essa desencarnação desse jeito. Como? Essa que desencarna um, desencarna o outro, sem uma intensidade muito grande de processos coletivos nesse sentido. Então, quando nós começamos a observar o que acontece em derredor de nós, nós vamos perceber que se dão
dois fenômenos nesse mecanismo da partida do mundo físico. Vamos descobrir que existem as partidas individuais, aquelas em que individualmente os indivíduos partem do mundo físico para o mundo espiritual, e vão existir outras circunstâncias, as coletivas, nas quais uma quantidade bem maior de pessoas partem do mundo físico para o mundo espiritual. Quando é uma quantidade maior de pessoas, vai se caracterizar exatamente esse ponto que estamos vendo, os chamados flagelos destruidores, que são desencarnações de muitas pessoas num curto intervalo de tempo. Muitas pessoas acham que a desencarnação coletiva, ela é um presságio dos céus, como se indicasse o fim dos tempos, o final da humanidade, o término da nossa história, a catástrofe final, a batalha de Armagedon, as últimas páginas do Apocalipse, o fim da humanidade. Mas isso não é tão verdadeiro assim, sabe? Porque nós já tivemos vários momentos bastante dolorosos na nossa história. No nosso próprio século XX, século XXI, tivemos uma série de epidemias muito pesadas que desencarnaram muitas pessoas. É que o tempo passa e a gente vai esquecendo as ocorrências que já se deram. Há 100 anos atrás, tivemos a chamada gripe espanhola. Levou aproximadamente 33 milhões de pessoas. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, que teria levado, segundo se crê, 24 milhões de pessoas em campos de batalha, mais aqueles outros que desencarnaram como civis, segundo alguns, na faixa de 40 milhões de pessoas teriam desencarnado na Segunda Guerra Mundial. Depois nós tivemos outros incidentes também bastante relevantes de doenças que aconteceram até no nosso próprio século XX. Tivemos epidemias que a gente às vezes esquece, como a epidemia do cólera, que nós tivemos logo no começo do nosso milênio, a epidemia de ebola, a epidemia do HN1, acontecida no México e depois espalhada para boa parte do mundo. Tivemos tantas ocorrências desse tipo. A ocorrência da AIDS, que foi como se fosse uma sombra negra, na expectativa de que isso representasse o final da história da humanidade. Então, doenças e esses fenômenos, eles não representam obrigatoriamente uma circunstância de final de tempo. Mas nós estamos na transição planetária e a Covid-19 é a prova da transição. Não é. Não é porque teve outras mais graves do que ela e não era transição. Na verdade, a transição planetária ela não se estabelece pelo fenômeno de desencarne coletivo, mas pela mudança das criaturas humanas. O que caracteriza a transição planetária não é a quantidade de gente que sai da Terra. Olha, está morrendo muita gente, então é a transição. Não. O Espiritismo nos diz que não é o volume de espírito que diz que estamos em transição, mas é o fenômeno sociológico, ideológico, que começa a acontecer junto com esse processo de amadurecimento da sociedade. Nós temos existências muito curtas, então a gente não consegue observar as mudanças do tecido social de maneira muito clara. Mas um observador atento começa a perceber que está acontecendo uma mudança no perfil da humanidade. O que demonstra que estamos em processo de transição não é exatamente a quantidade de desencarnantes, mas é a mudança da maneira de pensar que as criaturas humanas apresentam hoje. Alguns indicativos nos falam dessa transição planetária. Um dos indicativos é o seguinte: as revelações espirituais que temos hoje, como o Espiritismo e outras que são também reencarnacionistas, falam do mundo espiritual, elas possuem um conhecimento que está espalhado para o mundo inteiro, não é só para iniciado. Qualquer pessoa pode pegar esse conhecimento. Está aberto para a humanidade. A humanidade consegue entender. Então, esse conhecimento ele está hoje ao alcance de qualquer um. Mas essa essência de conhecimento que o Espiritismo apresenta, ela é muito semelhante a doutrinas muito antigas,
que foram oferecidas para espíritos que vieram para cá num período bastante remoto. Só que eles eram especiais e por isso eram chamados de iniciados. Nós temos hoje a estatura emocional e intelectual que eles tinham. Por isso que eles trazem revelações que são semelhantes à que temos hoje. Hoje nós conseguimos entender as deles e eles conseguiriam entender as nossas. Então nós estamos num certo grau de semelhança em termos emocionais. Nós podemos dizer a partir daí que existe uma razoável identidade do ponto de vista emocional nosso com o deles. O que dá a dizer que, se eles eram almas que migraram para cá, é porque nós estamos num patamar de evolução semelhante ao deles. Por isso temos uma revelação que parece com a deles, porque eles estavam aqui por uma migração. Nós provavelmente estaremos saindo por conta da mesma migração. Então, chegamos na estatura desses indivíduos. Essa seria uma visão daquilo que poderíamos dizer tratar-se de um fenômeno da chamada transição planetária, o fenômeno de modificação da nossa humanidade. Não porque nós estejamos tendo uma pandemia, não. Mas porque a nossa humanidade hoje consegue ler livros antigos e entender os segredos dos iniciados do passado, como se fossem escritos para nós. Mas há um segundo fator impressionante que revela para nós exatamente esse perfil das características que estão se dando dentro do nosso planeta. É a mudança de cabeça das pessoas. É bastante nítido no mundo hoje dois grupos que existem dentro da humanidade. Nós possuímos na Terra um contingente grande de pessoas que não querem o progresso, não estão interessadas no avançar da humanidade. Por quê? Porque gostam do vício, gostam do erro, gostam do prazer que o mal lhes dá. Então, se a Terra se melhorar, vai me incomodar. Não estou gostando dessa organização. Não estou gostando dessas regras. Não estou gostando disso. Eu quero sem regras. Eu quero poder fazer o que eu bem quiser com todo mundo. Quando eu sinto que tem regras, me incomoda, eu reajo contra o controle, eu rejeito todo o processo de organização, de ordenação do nosso mundo. E quando nós estamos com essas características, nós somos indicados como sendo os indivíduos que reagem ao processo evolutivo. Nossa humanidade hoje está constituída exatamente dessas duas faces. Uma face que reage e que diz, eu não quero isso. E o que eu puder reagir para que isso não aconteça, eu vou reagir. Eu vou ser uma pessoa empenhada para que não aconteçam as mudanças que vão me tirar da minha zona de conforto, que vão exigir com que eu me organize, com que eu respeite o outro, com que eu ame as pessoas, com que eu tenha limites para as minhas ações, para que eu seja um indivíduo mais fraterno, para que eu tenha mais relações de afeto com as criaturas. Não. Não quero. Isso está de um lado. Do outro lado, há pessoas querendo um processo de mudança. Há um contingente de indivíduos com uma outra proposta. Que proposta que eles trazem? A proposta do amor. A proposta que sinaliza para os homens o quê? Que suas vidas, seus propósitos, são exatamente em função do coletivo. Olha como isso é interessante, porque isso vai nos remeter àquela visão da leitura de que o que Deus quer é a felicidade dos espíritos. Então, existe um segundo contingente dentro da nossa humanidade que está interessado nas questões do espírito. Não estou dizendo que eles são espíritas, mas eles estão preocupados com as coisas espirituais. Eles estão preocupados com o todo, com o amor, com a fraternidade, com o entendimento, com o partilhar, com a ordem, com a organização, com a capacidade de respeitarmos aos outros, como gostaríamos que os outros nos respeitassem, na ideia de fraternidade,
no sentido de nós construirmos uma sociedade onde as criaturas tenham educação, limites, tenham determinadas condutas que não podem ser cultivadas quando elas agridem e ofendem aos outros. Indivíduos que estão voltados para o propósito do amor. Isso mostra para nós, fundamentalmente, como se existisse dentro do nosso planeta duas gerações distintas. Uma geração velha, já cansada de tanto encarnar na Terra e de insistir nos seus propósitos negativos. Insistir nos seus ideais de dividir o mundo, de jogar pessoas contra pessoas. E, do outro lado, uma geração nova, uma geração propensa ao bem, uma geração propensa à espiritualidade, à fraternidade, ao amor, ao entendimento, a uma visão coletiva de vida. E Allan Kardec, quando trata dessa questão, no livro A Gênese, ele vai nos trazer um texto maravilhoso, na última parte do último capítulo da última obra que ele escreveu. Você pega a última obra chama-se A Gênese. Pega o último capítulo, são predições e sinais dos tempos, e aí você vai no último capítulo e pega o último texto, chama-se Geração Nova. Ai, que texto maravilhoso, lindo e extraordinário. A geração nova vem contar exatamente das esperanças que aguardam a nossa humanidade. Vem contar do planejamento do mundo espiritual para os tempos que se avizinham. Vem falar para nós que o nosso mundo está atravessando uma circunstância através da qual nós estamos sendo convocados a despertar para a questão espiritual. E aí, a nossa sociedade vive o confronto das duas gerações, a geração velha e a geração nova, uma conjugada com a outra. Qualquer um de nós é capaz de, olhando a sociedade em que vive, identificar a geração nova e a geração velha. Na geração nova estão todos os indivíduos que querem a paz, a harmonia e o progresso. E na geração velha, os que estão atrás do desequilíbrio e do conflito. Diz esse texto de Allan Kardec que essas duas gerações elas vão conviver na Terra por um período, mas depois não conviverão mais. Porque a geração velha, progressivamente, ela será retirada do planeta. Ela vai partir da Terra. A partir do momento em que nós começamos a observar, nós vamos perceber com que, como revelam as obras espíritas, o fosso do mundo espiritual vai se abrir. Uma quantidade muito grande de entidades perturbadas saem desse fosso e assumem postos de comando ideológicos na Terra, promovendo uma quantidade muito grande de perturbações para aprovar a nossa resistência ao mal. Então, eles saem das profundezas do mundo espiritual, das regiões mais sombrias, mas precisando ainda de uma chance de renascimento, eles encarnam sobre a Terra. Essas entidades vêm, chacoalham as estruturas do planeta, promovem uma convulsão ideológica no mundo, como estamos vendo agora. Mas eles não ficarão para sempre, porque a Terra tem um encontro marcado com a felicidade. E ao mesmo tempo que eles estão encarnando na Terra, está chegando no planeta espíritos que não eram daqui. Então eu tenho chegadas de espíritos que estão vindo de outros mundos para enriquecer a nossa condição espiritual e promover uma revisão dos nossos conceitos. Como diz Allan Kardec, para cada criança que nasce na Terra, em vez de um espírito propenso ao mal, nasce um indivíduo propenso ao bem. Mas o que é isso? Não são os corpos, são as almas, os filhos de Deus. Mas quem são esses espíritos? Aqueles que se lapidaram. Lembram das experiências da desencarnação, da perda, da desencarnação coletiva,
dos sofrimentos nos campos de batalha, nas feridas que nós obtivemos durante as dores. Foram essas feridas que forjaram as nossas condições de nos tornarmos geração nova. Então, muitos daqueles que antes estavam equivocados voltam como espíritos renovados. E outros se juntarão a nós. Chegarão espíritos de outros lugares que se juntarão à sociedade da Terra, que promoverão a partir da sua chegada o enriquecimento da dinâmica social do planeta, ao mesmo tempo em que, progressivamente, as almas relacionadas com as gerações velhas vão lentamente perdendo a concessão de encarnar na Terra e outros, em melhores condições, vão ficando no planeta. Como se fosse uma panela no fogo para ferver. Ao longo do tempo vai se tirando as partes frias e vai se colocando partes mais quentes. E essa troca, retirando o frio pelo quente, o frio pelo quente, vai transformando o planeta e vai aquecendo ele como um todo. Nós iremos assistir, evidentemente, pela dinâmica que nós estamos vivendo, essas partidas e essas chegadas. As partidas serão muito mais abundantes das almas velhas, que partem do planeta por não terem a condição de permanência na Terra. Mas isso não quer dizer que os que estão partindo nesse momento pela pandemia são almas endividadas obrigatoriamente. Não. Não cabe o raciocínio de dizer, fulano desencarnou coletivamente. Alma endividada, hein? Por isso que ele foi. Não. Nós temos uma série de almas endividadas que desencarnam em períodos de pandemia. Eurípides Barçanufo desencarnou em 1º de novembro de 1918, na gripe espanhola, vítima de pandemia. Nós temos companheiros do movimento espírita, como Sueli Caldas e Schubert, que desencarnou na pandemia de 2020. Então, você vê que a natureza, o gênero da morte, não determina a condição do espírito. Muitas das entidades que estão desencarnando nesse processo de pandemia estão indo porque estão sendo poupadas das provas que a humanidade deverá passar nos próximos anos. São apenas corpos. Elas são retiradas, vão para o mundo espiritual, de lá trabalham, ajudam e aguardam um momento melhor, da terra renovada, daquela condição nossa de podermos fazer uma nova história. Então, eles estavam aqui, sim, estavam aqui, mas eles não precisam ficar nessa condição que estamos, nós ainda precisamos, eles não. Então, eles são retirados, colabore do lado de lá. Quando a terra melhorar um pouquinho, você volta. Então, muitos companheiros desencarnados nesse trabalho forte da Covid, médicos, enfermeiros, cientistas, estudiosos, pensadores, filósofos, professores, mães, criaturas extraordinárias, estão sendo poupados efetivamente num processo de retirada do planeta para voltar amanhã, ou seja, eles não estão indo embora da Terra, eles apenas se retiram para retornar logo em seguida numa nova circunstância. Então, eles, na verdade, não são partida no sentido definitivo, porque eles também serão chegada lá na frente pela condição que eles possuem. Nesse majestoso mecanismo, portanto, que a vida possui, aqueles que forem mais jovens irão conseguir assistir esse lindo balé das almas, em que os espíritos mais comprometidos passarão com o seu balé de dor sobre a face do planeta, tentando impor as suas ideias infelizes, mas que serão vencidos pelo bem, e depois se retirarão após a encenação de sua dança patética. E outras almas, no lindo balé das almas evoluídas, começarão a tomar o lugar desses que partem, e eles então vão fazer a partida da Terra, e nós iremos assistir à chegada da geração nova,
que lentamente, não de uma hora para outra, mas lentamente, irá implantar sobre o planeta uma nova ordem social, um novo modelo de sociedade, fruto do amadurecimento daqueles que conseguirão tomar os escombros que nós iremos deixar o mundo velho. Vão se lamentar as oportunidades perdidas, vão lamentar aquilo que nós destruímos, vão reconstruir e vão edificar aqui uma sociedade melhor, fruto das nossas experiências, dos nossos aprendizados. Bendita, portanto, essa doutrina extraordinária que retira de nós o desespero diante da morte e que nos mostra que a vida verdadeira é a vida do Espírito. Bendita essa doutrina que nos fala que nós, espíritos, é que somos os verdadeiros filhos de Deus e que é para eles que se volta a sua solicitude, sua preocupação com a nossa felicidade. Bendita essa doutrina que nos revela os mecanismos da lei de causa e efeito, dos processos dos chamados flagelos destruidores, nos mostrando as formas pelas quais Deus se serve para sensibilizar a alma humana. E feliz de nós, que temos a oportunidade de conhecer essa mensagem cheia de esperança, que nos fala das partidas e chegadas, do destino feliz da humanidade, do progresso da Terra, da chance de construirmos aqui a humanidade melhor, que esse é o destino do planeta, o inamovível destino de fazer aqui um lugar melhor, levando para longe de nós a desesperança, o medo, o temor pela destruição, mas marchar resolutos na direção do amor, por saber que todas as coisas estão sob o comando de Deus, o soberano Senhor do universo, o Senhor dos espíritos, que tudo faz pela felicidade dos seus verdadeiros filhos. Aproveitemos assim as lições extraordinárias que o Espiritismo nos dá e façamos dos nossos dias momentos maravilhosos para facilitarmos com que a geração nova encontre o trabalho tão mais completo quanto possível, para que nós também sejamos integrados nesse grupo e permaneçamos aqui para a continuidade da semeadura do amor, como é o propósito e o desejo de Deus. Vamos orar? Sâmia, uma boa noite para você. Não sei se você ainda está por aí. Uma boa noite, um grande beijo. Amo muito você, muito demais. E muito obrigado pela companhia que você me faz. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de conviver com você. Muito obrigado mesmo. Vamos orar? Senhor de misericórdia, cujo amor infinito se derrama por sobre toda a humanidade, enxugando as lágrimas de todas as criaturas que padecem, através de teus espíritos benfazejos, que ao teu comando descem do mais alto para socorrer as almas que soluçam. Tu, Senhor, que não te cansas de oferecer a nós as consolações necessárias para que possamos agasalhar sobre os nossos ombros a carga das nossas próprias obrigações. Tu que nos ofereces a existência carnal, para que através dela possamos exercitar as virtudes que ainda não temos e marcharmos dessa maneira na direção da felicidade que tu apontas para todos nós. Tu, Senhor da vida, que dás a todas as tuas criaturas as experiências que precisamos para que os nossos corações se abram para ti e para que nós nos voltemos para a tua presença e sentamos, enfim, a grandeza da tua misericórdia, da tua solicitude e da força que tu és capaz de nos oferecer. A ti, Senhor da vida, que nos concedeste o dom da imortalidade. A ti endereçamos nesse momento os nossos sentimentos em prece.
para te suplicar, Senhor, por todos aqueles que padecem. Deita a tua misericórdia infinita sobre todos os teus filhos sobre a terra. Retira de nós os fluidos que forem necessários, para que tu possas socorrer as almas que soluçam, Senhor. Que os espíritos que nos tutelam, que conhecem o que se passa na intimidade do nosso ser, que os espíritos que sabem a profundidade das nossas dores, das nossas amargas noites de soluços, os espíritos que conhecem as nossas horas de profunda amargura, que todos esses companheiros, e particularmente os mentores espirituais de cada um de nós, que eles possam nessa hora, navegando pelas energias doces, derramadas pelo teu coração sacrossanto sobre toda a humanidade, que eles possam se valer dessas substâncias de luzes tão doces e possam depositar sobre os nossos corações as pétalas de luz que caem sobre nós nesse momento, envolvendo os nossos corações na certeza de que não nos encontramos sozinhos. Dá aos nossos corações sofridos a sensação de que a tua mão está segura na nossa. E deixa-nos sentir o toque dos nossos mentores espirituais sobre nós, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso peito doído, Senhor. Para que as nossas dores não se façam maiores do que a certeza que temos de que tu estás no controle de todas as coisas. Não deixa com que as nossas tristezas roubem de nós a convicção de que as nossas almas se encontram guardadas nas tuas mãos, Senhor. Que as nossas dores e que os nossos sofrimentos não retirem de nós a certeza de que tu velas acima de todas as coisas e de que esperas de nós o exercício das nossas virtudes, ainda mesmo diante das nossas provas amargas, para que nós provemos que somos capazes de suportar as nossas lágrimas, na certeza de que tu nos reservas o melhor ao final das nossas jornadas. Traz assim, Senhor, para nós a nossa certeza de que tu hás de nos conceder a paz que estamos precisando, a serenidade de espírito que buscamos, a noite tranquila de sono, o fortalecimento da nossa fé, para que acordemos melhores no dia de amanhã e na certeza de que as nossas vidas, Senhor, estão entregues a ti, porque tu tens um destino maravilhoso para todos nós. Dize-nos, por fim, da imortalidade. Fala nos nossos ouvidos que a vida prossegue para sempre. Canta para os nossos corações que padecem as melodias celestes que tu reservas aos corações que te servem. E dize a todos nós que aqueles a quem tanto amamos nos aguardam, que nos sorriem e que nos abraçam, que contam com a nossa presença nos seus dias futuros e que a morte não nos vai separar daqueles a quem tanto amamos. E é assim, Senhor, convictos da tua presença augusta nas nossas vidas,
que nós nos curvamos diante da tua vontade soberana e te dizemos que os nossos corações, ainda que sangrando, ainda que em prantos, sabe que tu reservas para nós momentos de muita paz e de muita felicidade. E é por isso que nos consagramos a ti e te pedimos que tu nos abençoes, que tu nos protejas e que guardes a humanidade inteira sob as tuas bênçãos e a tua infinita proteção de luz.